Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E eu quero saber se com essa imagem vocês conseguem saber sobre o que será a nossa aula de hoje. Então, analisando bem, uma imagem antiga, dá para ver, está em preto e branco. São crianças trabalhando em uma máquina. E aí, já conseguiram descobrir? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre Revolução Industrial. Já ouviu falar sobre isso? A Revolução Industrial foi um processo, é importante ressaltar isso, porque para a gente não pensar que aconteceu de uma hora para outra, né? É um processo, tá? E ela pode ser dividida em 3 fases. Nós vamos falar aqui das 3 fases da Revolução Industrial. A primeira fase, a gente pode destacar que ela começou no final do século XVIII e foi até o final do século XIX, tá? Não existem, assim, é difícil, até os historiadores mesmo não dão a data certa, mas sabe que começou no final do século XVIII e foi até o final do século XIX, ok? Essa primeira fase da Revolução, ela se deu principalmente na Inglaterra, por diversos fatores. A Inglaterra estava sofrendo nesse momento um êxodo rural, o que fez com que aumentasse a mão de obra para as indústrias. E a principal fonte de energia para que acontecesse essa produção era o carvão mineral. Não é aquele carvão que a gente usa para fazer churrasco. Esse é o carvão vegetal. Aqui se usava o carvão mineral, que é aquele retirado do solo, produto da decomposição de milhões de anos. Ok? Houve o invento da máquina a vapor, tá? Esse foi um evento muito importante para a época. E o que se desenvolveu ali era a indústria têxtil, a indústria ligada ao uso de tecidos, ok? A siderurgia, que trabalha com a produção de ferro e aço, e também a ferroviária e a naval, ok? Naquela época, gente, é importante a gente saber que, como os meios de transporte ainda não eram como hoje, que tinham rodovias, tinham muitas estradas, enfim, as empresas, né, no caso as fábricas, elas precisavam ficar próximas de onde vinha a matéria-prima. Era uma questão de logística para facilitar, tá bom? Então essa também é uma característica da primeira fase da Revolução Industrial. As fábricas próximas de onde se extraía a matéria-prima, ok? Primeira fase. Vamos agora para a segunda fase da Revolução Industrial. Se na primeira fase as indústrias estavam restritas à Europa, principalmente a parte ocidental e principalmente a Inglaterra, a segunda fase da Revolução Industrial ela foi se dando em outros espaços, como os Estados Unidos, ok, como a Ásia, tá, se destacando o Japão, e aí também é o início da industrialização dos países ditos subdesenvolvidos, ok? Lá o carvão mineral era a principal fonte de energia. Já nessa segunda fase, não mais, tá bom? É o petróleo e a eletricidade, principalmente vinda das hidrelétricas. Nós podemos destacar o invento do motor à explosão, que é o que a gente usa nos automóveis, tá? O motor elétrico, que é usado em liquidificador, em carrinho de controle remoto. E o motor eletromecânico, que é aquele que a gente usa em máquina de lavar, por exemplo, ok? A gente pode destacar aqui o desenvolvimento da siderurgia, ok? Que é a produção de aço e ferro, da metalurgia, a palavra metalurgia já lembra, né? Metal. E aí não só aço e ferro, mas também cobre, ok? Outros tipos de metais, alumínio. E o setor automobilístico também, ele vem se desenvolvendo, o setor petroquímico, o setor eletromecânico e o aeronáutico. A concentração de indústrias na primeira fase, né, como eu acabei de falar, ela se dava perto de onde se trazia matéria-prima. E se desenvolveu começou, teve início, né, nos países desenvolvidos. Agora não, muitas cidades elas vão passar a concentrar as indústrias, tá bom? E isso vai se dar, como eu já disse, nos países latino-americanos e asiáticos. E vamos para a terceira fase. A terceira fase da Revolução Industrial ela começa a partir de 70, tá?
Alguns vão dizer que começa em 50, 1950, outros 70, mas tem um início ao final do século XX, ok? E aí o que vai acontecer? Não vai ser mais só o carvão, só o petróleo, só a eletricidade, mas vai haver uma grande diversidade de fontes, tá bom? De energia para a produção da indústria. Um destaque é o invento do chip eletrônico e também o desenvolvimento da informática, né? Que hoje eu estou aqui dando aula para vocês, sendo filmada pelo meu notebook, graças à terceira fase da Revolução Industrial. E aí a robótica ela vai se desenvolver, a biotecnologia, a engenharia genética, né? A química fina, que é usada na produção de medicamentos, por exemplo, e a aeroespacial. Ok, gente? As indústrias elas vão ser integradas a centros de pesquisa, dando origem a tecnopolos, onde tem um muito famoso, né, que é o Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde teve ali um nascimento, vamos dizer assim, da Apple, da Microsoft, e tem também nos países subdesenvolvidos, não só no desenvolvido. O Brasil ele possui tecnopolos. Então, a terceira fase da Revolução Industrial é essa que nós vivemos, a partir de 70 até hoje, tá bom? O desenvolvimento da informática, da robótica. Há quem diga ainda que existe uma quarta revolução industrial, tá, gente? Mesmo que, geralmente, o que se aceita, o que se diz é que existem três, eu quis trazer um pouco sobre essa quarta para vocês entenderem que existe, tá? Quem pense sobre isso, existe falas sobre essa questão. Então, vamos lá. Do que se trata a quarta revolução industrial? Se a primeira, né, ela teve ali a invenção da máquina a vapor, teve ali o início, né, das relações de trabalho com o patrão e o empregado, enfim, usando carvão. A segunda já usou ali o petróleo, a eletricidade, e a terceira já é o que nós estamos mais familiarizados, né, com a questão da informática, enfim, da robótica. Essa quarta revolução industrial, quem vai discutir sobre ela no livro A Quarta Revolução Industrial é o Klaus Schwab, é um economista, tá, alemão. E ele vai falar que nós estamos vivendo isso, é o que nós estamos vivendo agora e ainda vamos viver. Segundo ele, nós estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, tá bom? E se trata de um avanço maior, não quer dizer que vão surgir novas coisas, mas que as que já têm, elas vão avançar. Como, por exemplo, a tendência à automatização total das fábricas, ou seja, as máquinas serem os operários das fábricas por completo, sem operários humanos. O avanço da engenharia genética, o sistema de armazenamento de energia, entre outras coisas, tá bom? Então, se por acaso vocês ouvirem falar, quarta revolução industrial, estamos falando disso, do desenvolvimento do que nós conhecemos hoje, tá bom? No avanço ainda maior da tecnologia. Gente, é importante a gente pensar que foi com a Revolução Industrial, né, que nós tivemos o início do capitalismo como nós conhecemos hoje, tá bom? A questão da propriedade privada, do lucro, teve um início aqui, na Revolução Industrial, ok? Uma outra coisa também que eu esqueci de falar, que para que a segunda Revolução Industrial ocorresse, né, para que tivesse uma mão de obra barata, para que tivesse mais matéria-prima, para que tivesse mais consumidores, é que se deu o imperialismo, né, que é a divisão da Ásia e da África pelos europeus, ok? Buscando ali uma mão de obra barata, buscando matéria-prima, se deu nesse contexto para que se desenvolvesse a segunda Revolução Industrial. E é aí, nesse instante também, que a Inglaterra ela começa a fazer pressão para que o Brasil, por exemplo, né, acabasse com a escravidão. E antes disso, para que parasse de acontecer o tráfico de negros, né, o tráfico de pessoas negras para a escravidão. Por quê? Porque eles estavam aumentando a sua produção e eles precisavam de quem comprasse, né? Como eles vão produzir, e o mercado interno já estava ficando saturado, já não tinha mais muitas pessoas para comprar, eles precisavam de mais pessoas. Então, é nesse contexto que a Inglaterra ela começa a fazer pressão para que os escravos, né, as pessoas escravizadas, fossem libertas, para que houvesse consumidores, ok? Então, vamos lá. Efeitos sociais da Revolução Industrial, gente. São muitos, tá? Mas eu listei aqui alguns.
como, por exemplo, desemprego estrutural e conjuntural. Como assim? O que é isso? Desemprego estrutural, gente. A partir do momento, né, que o trabalho ele não vai mais acontecendo com a manufatura, né, que é a produção à mão, as pessoas vão ali operando máquinas, né, e depois ainda há profissões que nem precisam mais existir, porque as máquinas elas fazem aquele trabalho. Por exemplo, a profissão de cobrador. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro mais precisamente, né, nós pegamos ônibus que muitas vezes não tem mais cobrador. E aí é o motorista que ele vai receber o valor da passagem e vai devolver o troco. Mas existem lugares em que nem isso mais é preciso fazer. Tem máquinas nos ônibus que elas vão ser responsáveis por isso, pegar o dinheiro e dar o troco. Então, tem profissões que elas vão desaparecer devido a isso, tá bom? A indústria, o aumento de máquinas trabalhando, fazendo funções que antes eram desenvolvidas pelos seres humanos. E quando não é isso, né, a extinção mesmo da profissão, às vezes há uma redução, porque a máquina ela opera de uma certa forma que não precisa mais de tanta gente. Por exemplo, se antes precisavam de 200 operários, agora eu vou precisar de 100, de 50. Então aí vai haver um desemprego. E conjuntural, por quê? Porque a partir desse momento em que as indústrias elas vão se desenvolvendo, elas começam a competir, as fábricas começam a competir, uma se dá bem e a outra não, essa empresa, essa fábrica, ela vai declarar falência. E aí todos aqueles funcionários vão ser demitidos. Então, por isso, um desemprego conjuntural, porque em conjunto são muitas pessoas sendo demitidas ao mesmo tempo, ok? Problemas de saúde, gente. Por quê? Problemas ligados à poluição do ar, né? Ligados à poluição do ar e outros. Por exemplo, naquela primeira fase da Revolução Industrial, onde homens, mulheres e crianças operavam ali, as máquinas com jornadas de 15, 16, às vezes até 17 horas de trabalho, o que acontecia? Operando aquelas máquinas, muitas vezes as pessoas perdiam um dedo, perdiam até uma mão, porque não tinham o direito, né? Hoje isso ainda acontece, mas naquela época não tinha o direito que nós temos hoje, certinho, regulamentado, vai trabalhar tantas horas por dia, vai receber tanto. Não. E aí as pessoas também não tinham o que nós chamamos de salubridade, né? Não, você perdeu o seu dedo, fica por isso mesmo, perdeu sua mão, fica por isso mesmo. E aconteceu muitos problemas de saúde naquela época, problemas respiratórios, esses tipos de problemas de perdas de membros do corpo, ok? Isso é um efeito social. Exploração, como eu acabei de falar, né? As pessoas trabalhavam longas jornadas para receber um valor muito pouco. E isso às vezes acontece, gente. Quando uma pessoa trabalha em um supermercado, por exemplo, ou até em outro lugar, que passa de 8 horas, a pessoa recebe um salário mínimo. Isso é uma exploração. Porque dependendo do trabalho que você fizer, em um dia de trabalho, ou 2, você gera para o seu patrão o que ele te paga por mês. Então, quer dizer, ele lucra e o trabalhador é cada vez mais explorado, trabalhando muito e ganhando pouco. Tá? Trabalho infantil. Como eu disse, né, as pessoas ganhavam muito pouco e para ajudar os pais, né, para ter um pouquinho mais de dinheiro, as crianças também trabalhavam. Então, existia ali um trabalho infantil. A separação de classes e desigualdade social. Nessa época, como eu disse, né, isso foi o início, vamos dizer assim, né, do capitalismo. Por quê? Porque ali a pessoa tinha os meios de produção, seja a terra para produzir, seja o espaço para a fábrica, seja os materiais que a pessoa usa na produção de determinada coisa. E essa pessoa ela emprestava para quem ia trabalhar. E o trabalhador que não tinha o que vender, né, para lucrar, ele vendia a sua própria força de trabalho para receber um valor por isso. Então, ali começa a separação de classes, né? O patrão, o empregado, o operário e a pessoa que tinha, né, os meios de produção. E começa também a desigualdade social, né? Porque como o operário ele ganhava muito pouco, ele vai ser pobre. E o patrão que ganha muito, ele vai ser rico. Então tem aí, né, o início dessa desigualdade social. E a degradação do meio ambiente, gente. Nós sabemos, né, que para que essas empresas elas produzam em larga escala, muitas vezes rios vão ser poluídos, né? Florestas vão ser desmatadas, a atmosfera ela vai ser poluída e isso vai degradando o meio ambiente, né? A produção em larga escala ela tende a degradar o meio ambiente porque muitas vezes o foco dessas empresas, né, dessas fábricas não é o cuidado com o meio ambiente,
e sim produzir cada vez mais e lucrar cada vez mais, ok? E o Brasil, gente, como é que o Brasil fica nisso tudo? O Brasil, ele é um país, né, daqueles que a gente considera que teve uma industrialização tardia, gente. O Brasil, ele vai começar ali sua produção no início do século XX, né, quando a crise de 29 ela vai estourar, vai acontecer também aí a Primeira Guerra Mundial, que é antes, no caso da crise de 29. O Brasil e outros países também, gente, como o México, outros países de industrialização tardia, eles vão ter dificuldade de importar produtos. Então, eles vão se ver, né, obrigados a produzir esses produtos. E hoje, no caso, grande parte da indústria do Brasil ela se concentra para o campo. Como assim para o campo, gente? Na produção de agrotóxicos, né, que muitos vão chamar de defensivos agrícolas, de fertilizantes, de maquinário para trabalhar na terra, entendeu? Essas coisas. Porque o Brasil é um país agrário exportador, né? Nós sabemos disso, que é um Brasil que é um país, perdão, que lucra muito com a exportação, né, de matérias-primas, de alimentos. Então, grande parte da sua indústria ela vai se concentrar aí para a produção no campo. Uma coisa que é importante, gente, a gente falar é que, apesar de o Brasil fazer parte do BRICS, né, que é um grupo de países ali que vem se desenvolvendo político-economicamente, né, vem emergindo, ele é um país ainda que sofre profundamente com a desigualdade social, tá? O Brasil ele é um dos países mais desiguais do mundo. Por que é importante a gente falar isso? Porque muitas vezes as pessoas falam que o problema é o dinheiro, né? Ah, se tiver dinheiro vai acontecer isso, se tivesse dinheiro ia acontecer aquilo, mas nem sempre vai ser assim. O Brasil, né, ele apesar de ser um país muito rico, é um dos mais ricos do mundo, infelizmente o seu povo, a grande maioria, sofre com a pobreza e com a miséria, né? Muitas vezes, isso é importante a gente pensar porque crescimento econômico não significa qualidade de vida. Às vezes a gente ouve falar, né, o país tal é muito rico, o país tal tem isso, tem aquilo outro, mas isso não significa que exatamente as pessoas daquele país vão ter uma qualidade de vida. Então é importante a gente se atentar para isso, ok? Sobre o Brasil, é só uma pequena introdução. Na nossa próxima aula a gente vai ver mais sobre os processos de industrialização no Brasil, tá? Mas a princípio, para hoje, o que vocês precisam saber é isso. Vamos à resolução de questões. Primeira questão, gente. O crescimento rápido das cidades nem sempre é acompanhado no mesmo ritmo pelo atendimento de infraestrutura para a melhoria da qualidade de vida. A deficiência de redes de água tratada, de coleta e tratamento de esgoto, de pavimentação de ruas, de galerias de águas pluviais, de áreas de lazer, de áreas verdes, de núcleos de formação educacional e profissional, de núcleos de atendimento médico-sanitário, é comum nessas cidades, tá? A deficiência de todas essas coisas que eu acabei de falar é comum. Sabendo que o acelerado crescimento populacional urbano está articulado com a escassez de recursos financeiros e a dificuldade de implementação de leis de proteção ao meio ambiente, pode-se estabelecer o estímulo a uma relação sustentável entre conservação e produção a partir. Gente, é importante essa questão, né? Porque quando foi surgindo ali, né, as cidades que tinham as indústrias ali na Inglaterra, muitas pessoas sendo expulsas do campo, né, elas vão ali ver uma solução para a sua vida em trabalhar nas indústrias. E elas vão se aglomerar, vendo que estão sendo ali construídas ferrovias, enfim, tem muitas fábricas, né, elas vão ver uma oportunidade de vida. E ali muitas vezes não vai ter saneamento básico, não vai ter uma rua pavimentada, não vai ter uma casa construída direitinho, entendeu? Então é importante a gente pensar nisso, que não era tudo as mil maravilhas, não. A indústria começou a crescer na Inglaterra, tá tudo bem, a cidade bem feita, não era bem assim, tá? Então vamos lá. Sabendo que o acelerado crescimento populacional urbano está articulado com a escassez de recursos financeiros e a dificuldade de implementação de leis de proteção ao meio ambiente, pode-se estabelecer o estímulo a uma relação sustentável entre conservação e produção a partir. Aqui, gente, o foco é o meio ambiente, tá? A partir, letra A, do aumento do consumo pela população mais pobre de produtos industrializados para o equilíbrio da capacidade de consumo entre as classes. B,
da seleção e recuperação do lixo urbano, que já é uma prática rotineira dos grandes centros urbanos dos países em desenvolvimento. C. Da diminuição acelerada do uso de recursos naturais, ainda que isso represente perda da qualidade de vida de milhões de pessoas. C. Da fabricação de produtos reutilizáveis e biodegradáveis, evitando-se substituições e descartáveis, como medida para a redução da degradação ambiental. E. Da transferência dos aterros sanitários para as partes mais periféricas das grandes cidades, visando-se a preservação dos ambientes naturais. Então, aqui, né, gente, descartar o lixo nas partes periféricas das grandes cidades não é uma solução, né? Para o meio ambiente. Letra C. Diminuição do uso de recursos naturais, ainda que isso represente perda da qualidade de milhões de pessoas, qualidade de vida. Também não, né? Seleção e recuperação do lixo urbano, que já é uma prática rotineira dos grandes centros urbanos dos países em desenvolvimento. Gente, o Brasil é um país considerado, né, em desenvolvimento. E nós não vemos isso nem aqui, nem em outros países considerados em desenvolvimento. Pelo que a gente sabe que a recuperação do lixo é uma prática rotineira, isso não acontece quase. Letra A. A população mais pobre, aumento do consumo pela população mais pobre. A gente sabe que o aumento do consumo, né, ele é um dos fatores para que nós tenhamos problemas ambientais. Então, a resposta certa aqui, gente, seria a letra D, tá? Da fabricação de produtos reutilizáveis e biodegradáveis, evitando-se substituições e descartáveis, como medidas para a redução da degradação ambiental. A resposta correta, D, tá bom? Essa imagem, não sei se vocês vão conseguir ver bem no vídeo, tá? Mas em cima tá lá, o fornecedor manda para o estoque, manda para a produção, manda para o estoque de novo e manda para o cliente. A 2, o cliente pede, faz o pedido, aí é produzido e aí é entregue, tá? Esse pedido. Então, nós temos 2 modelos de produção. Na imagem estão representados 2 modelos de reprodução. A possibilidade de uma crise de superprodução é distinta entre eles em função do seguinte fator. Então, gente, aqui nós temos o quê? Uma produção na primeira imagem, né? Uma produção sem haver pedido. Você produz e estoca. Na segunda, não. Você só produz quando tem um pedido. Então, a possibilidade de uma crise de superprodução, produzir demais e ninguém comprar, é distinta entre eles em função de que fator? 1, origem da matéria-prima. 2, no caso é A e B, tá, gente? É A, B, C, D e E. Não sei por que ficou 1, mas enfim. Qualificação da mão de obra, velocidade de processamento, necessidade de armazenamento e amplitude do mercado consumidor. Nós vemos que a resposta correta é a que está no número 4, né? No caso, a letra D, necessidade de armazenamento. Por quê, gente? O modelo de produção número 1, ele tem muito mais chance, né, de ter uma crise de superprodução. Por quê? Ele está produzindo em larga escala, produzindo em grande quantidade, mesmo sem ninguém pedir. Então, tem risco de as pessoas não comprarem e ali está uma superprodução estocada à toa. Já o segundo, o risco é bem menor. Por quê? Porque ele só produz quando a pessoa encomenda, entendeu? Então, a resposta correta aqui seria a letra D, tá? Necessidade de armazenamento. Isso vai nos lembrar o Fordismo e o Toyotismo. O Fordismo, ele produz assim, em larga escala, para estocar. O Toyotismo não, ele vai produzindo à medida que tem encomenda, tá? Falando assim de uma forma bem fácil para vocês entenderem. Então, seria a letra D. Aqui nós temos um cartãozinho. A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra nela inserida. Vamos lá. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos.
Sobre o que esse cartunzinho está falando, né? Sobre a ampliação da jornada diária, melhoria da qualidade do trabalho, instabilidade nos cargos ocupados, eficiência na prevenção de acidentes ou desconhecimento das etapas produtivas. A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra da inserida. Então, gente, as pessoas que trabalhavam, né, nas fábricas a partir da Revolução Industrial, elas não conheciam tudo, toda a forma como era produzida determinada coisa. Por exemplo, se fosse para produzir, não sei, não era o caso na época, mas vamos dizer hoje, um celular. Tinha alguma pessoa que botava a tela, a outra pessoa que criava, fazia uma outra coisa no celular, mas eu não ia saber montar o celular inteiramente. Ia passando e cada um ia fazendo uma etapa. Então, o que isso foi gerando? O desconhecimento das etapas produtivas, porque eu só sei a minha parte, que é colocar a tela. Agora, o que as pessoas fizeram antes disso, eu não sei. Então, é disso que esse cartoon está falando, sobre o desconhecimento das etapas. Ele só sabia a parte que ele fazia, então ele não sabia o que ele estava fazendo exatamente, o produto final, o que era, somente a parte que ele fazia, ok? E para a gente terminar, vamos lá. O desenvolvimento científico digital molecular, de certa forma, desterritorializou as localizações produtivas. Os novos métodos de organização do trabalho industrial também vão na mesma direção. Just-in-time, Kanban, organização flexível. As mudanças descritas no texto referentes aos processos produtivos são favorecidas pela A. Ampliação da intervenção do Estado, B. Adoção de barreiras alfandegárias, C. Expansão das redes informacionais, D. Predominância de empresas locais, ou E. Concentração dos polos de fabricação. Aqui, né, o texto está falando do quê? Desenvolvimento científico digital molecular. Falando disso, de desenvolvimento científico. De certa forma, desterritorializou as localizações produtivas. Os novos métodos de organização do trabalho industrial também vão na mesma direção. E aí está falando, as mudanças descritas no texto são referentes a processos produtivos, são favorecidas pela expansão das redes informacionais. Bom, é disso que o texto está falando, de um desenvolvimento digital. Então, resposta correta, a expansão das redes informacionais. Ok, pessoal? Gostaram da aula? Eu espero que sim. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Comenta aqui embaixo se gostaram, se entenderam. Se ficaram com alguma dúvida, podem perguntar que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? E é isso. Essa foi a nossa aula de hoje sobre Revolução Industrial. E a próxima nós vamos aprender um pouquinho sobre o processo de industrialização no Brasil. Ok? Beijão para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula. O quê? Ai, mentira.